A história é contada pelo lado vencedor. E quando o lado vencedor é um país com o poderio econômico, cultural e comportamental como os Estados Unidos, isso fica ainda muito mais evidente, né? É o que acontece em relação à história da exploração e colonização da América do Norte, que gerou muitos livros, muitos filmes, gerou todo um gênero, não é? Que é o Velho Oeste, essas histórias épicas e tal. Mas, de modo geral, tudo isso sempre pelo ponto de vista do homem branco. São, não vou dizer raras, mas são poucas as obras que exploram esse contexto todo pelo ponto de vista dos povos originários indígenas e conseguem fazer isso sem soar caricatas, de modo geral e tal. Bem, tudo isso é subvertido neste quadrinho aqui, chamado Indians, A Sombra Negra do Homem Branco, quadrinho publicado pela QS Comics, escrito pelo quadrinista francês Tiburce Augier. Tiburce Augier, deve ser, não sei como é que fala, tá? Na verdade, aqui a gente tem uma espécie de antologia com os roteiros do Tiburce e a participação de diversos artistas listados aqui ao lado. Tá? O material foi publicado no formato europeu, grandão, capa dura, papel couché, são 140 páginas, eu acho, mais ou menos, tá? Tá aqui a lombada, aqui a quarta capa com essa belíssima ilustração, e aqui dentro a gente tem o quadrinho, tá? O que a gente lê em Indians é a história sem filtros, a gente pode colocar assim, a outra história americana, tá? Mostrando todo o impacto negativo da chegada desses colonizadores, na verdade exploradores europeus na América, a partir do final do século XV, tá? Então o Tiburce aqui ele organiza esse quadrinho de forma cronológica, contando pequenos contos, sempre baseados em personagens que realmente existiram e acontecimentos que realmente existiram, e vai assim pontuando didaticamente, cronologicamente, como a presença e a influência do homem branco mudou para sempre e de forma praticamente definitiva toda uma cultura que já existia na América do Norte há cerca de 15 mil anos. Porque quando chegam os primeiros europeus, ali no final do século XV, já existiam cerca de 1 milhão de pessoas morando na América do Norte. Já existia uma sociedade naquela vasta terra, né? E os europeus chegam e começam a influenciar isso, seja pela busca pelo ouro, seja por um lugar para explorar uma terra nova, para colonizar e por aí vai. E o problema é que eles vão empurrando os povos originários para os recônditos mais remotos da América do Norte, né? E fazem isso através de muito conflito, massacres, atos assim sanguinários, que daí tiveram uma resposta e os dois lados partiram para muitos confrontos, tá? Estima-se que houveram cerca de 1.200 batalhas em cerca de 200 anos entre os índios e os colonizadores europeus. Esse quadrinho aqui, ele é sensacional, tá? Porque ele é uma verdadeira aula de história. Você vai lendo e vai ficando maravilhado com o que é. Maravilhado não, a palavra não é maravilhado. Vai ficando muito impactado, tá? Ele já tem uma introdução aqui, tem um trecho que me chamou bastante atenção, que diz que em 1823 a Suprema Corte dos Estados Unidos da América declarou que o direito de conquista é adquirido e mantido pela força. Ou seja, tomou, não importa se aquele povo estava ali há séculos já, a terra é sua, tá? Cara, a arte, ela é sensacional, tá? Como eu disse, são vários artistas diferentes, mas apesar dos traços, cada um ter um estilo, eles conseguem manter uma
certa unidade, assim, uma certa unidade visual e estética, tá? Como o quadrinho ele é organizado de forma cronológica, cada pequeno conto desses aqui, começando lá em 1490, digamos, tal, chegando até o início do século XX, cada pequeno conto desses aqui é ilustrado por um artista. Então tem essas diferenças de estilo de cada um, mas isso contribui narrativamente, inclusive, porque dá uma identidade própria para cada período do tempo, tá? Cara, é um quadrinho que me impactou muito, 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 tanto pelo texto quanto pela arte, mas principalmente pelas informações, tá? Que constam aqui, porque não é muito falado a respeito disso. Quando a gente lê histórias em quadrinhos do Velho Oeste, e é um gênero que eu tenho mergulhado bastante esse ano, a gente inevitavelmente vai para narrativas mais idealizadas. Vamos pegar, por exemplo, aqui um personagem que eu gosto, que é o Tex, mas o Tex é o cowboy idealizado, com um senso de justiça inato, que ele sabe sempre o que fazer e tal. Ele é o ideal do cowboy. Só que a vida real não é. Muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, ela não tem esse personagem ideal, tá? Então aqui, em Indians, o autor ele consegue mostrar isso de uma maneira chocante muitas vezes. Claro que tem o choque das realidades diferentes, né? Porque conta aqui 6 séculos antes, então tipo, começa lá em 1400, a gente está em 2020 e tantos, né? Já 2024. Então tem as diferenças culturais e temporais, digamos assim, comportamentais. Mas é muito chocante até hoje o que foi feito, tá? E revoltante também, porque não só em relação aos massacres e à violência física, mas também, tipo, como é contado aqui no quadrinho, os primeiros povos chegaram na América do Norte, estima-se que aproximadamente há 15 mil anos. Então, quando chegam os europeus, existiam quase 1 milhão de pessoas, muitas e muitas, mais de 300 comunidades diferentes, indígenas lá, cada um com a sua cultura, com a sua crença, com seus hábitos. Então, além dessa violência física em relação a essas pessoas, houve também algo que sempre me revolta muito, que é a violência de crença, né? A violência religiosa. Porque cada um desses povos tinha suas próprias religiões, próprias crenças, próprios rituais, e os exploradores europeus, gananciosos e arrogantes, montados na sua ganância e na sua arrogância, não só queriam as terras e queriam explorar os recursos que haviam nessas terras, como também quiseram impor uma religião, né, que no caso aqui é o cristianismo, como se só o cristianismo valesse. E na verdade isso é uma violência absurda, né, absurda, que me incomoda muito até hoje, tá? É um quadrinho ótimo, tá? É um dos melhores títulos que eu li em toda essa minha experiência de leitor de quadrinhos. Começa lá nos anos 80, tal, um dos quadrinhos mais impactantes que eu li em toda a minha jornada como leitor, tá? É muito mais que um gibi, é uma verdadeira aula de história, literalmente uma aula de história, que faz pensar, levanta questionamentos sobre liberdade, os limites de cada um, até onde a gente pode ir, qual o valor da identidade, tá? A edição da QS Comics está perfeita, tem tradução da Alessandra Bonhooker e é toda impressa em papel couché, tá? É sensacional este material aqui. Para encerrar, eu quero citar mais um trecho aqui que ficou na minha cabeça. Primeira vez que eu li, eu já fiquei muito impactado com isso. Tem um momento aqui que mostra uma tribo de índios, os Manhattes, vendendo o espaço de terra que viria a se tornar a ilha de Manhattan, Nova York, né, para a Companhia das Índias Ocidentais. E quando o chefe Chauí Tecumseh, da tribo Chauí Tecumseh, ele fica sabendo disso, ele reage de uma maneira incrédula e que faz muito a gente pensar hoje em dia. Ele afirma que vender a terra, por que não vender também o ar, as nuvens e o oceano? O grande espírito não os criou para o usufruto de todos os seus filhos? Essa é uma grande verdade, tá? A história nos conta que os civilizados eram os brancos.
A leitura de Indians mostra que não é bem isso. O verdadeiro povo sábio e evoluído eram os indígenas, tá? Baita quadrinho, uma das melhores leituras do ano, mais um belíssimo acerto da QS Comics. Eu pesquisei já aí, tá, Thelmo, é o editor da QS, e vi que o Tiburcio Oger tem outras antologias também com outros temas, então espero que também seja lançado por aqui. E parabéns pela curadoria, porque tá sensacional, tá? Tenho muito orgulho de fazer parte dos canais aqui, dos perfis influenciadores escolhidos pela QS para divulgar os seus quadrinhos. E eu realmente fico muito feliz ao ser selecionado para isso e ver que os quadrinhos todos são excelentes, tá? Isso aqui tá maravilhoso, mais uma vez, parabéns. E leia, tá? Daqueles quadrinhos assim que vão muito além de você gostar ou não de histórias em quadrinhos, porque aqui tem um mergulho profundo em fatos históricos que realmente ocorreram, tá? Então te dá uma visão muito abrangente e profunda de todo esse processo que impactou, né, todo o mundo a partir da colonização da América do Norte ali, a partir dos anos 1500, 1600, 1700, lá e tal, até os dias de hoje. Excelente, excelente, excelente. Vá atrás, muito bom, recomendo muito. Leia, 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 porque é demais. Fechando, tô ouvindo Overnight Sensation do Motorhead. Daqui a pouco, daqui uns dias, eu falo sobre esse disco aqui no canal. Dá like, compartilha, manda pros grupos, inscreva-se na Collector Zoom. E muito obrigado por compartilhar comigo o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos. Até!